naquele lugar aos nossos corações. Teve algo que me chamou muito a atenção na mensagem do pastor. Como é o nome daquele pastor? Amanhã tem igreja? Pastor Francisco Lopes, né? É algo que me chamou bastante a atenção quando ele citou ali o exemplo da casa que é alicerçada na rocha para a casa que é alicerçada na areia, né? E ele falando até da sua experiência como construtor, né, de imóveis, ele falando que é difícil cavar um alicerce em uma terra dura. Imagine cavar uma vala numa rocha para construir uma parede, hein, irmão? Né? Não é fácil não, você cavar um alicerce em cima da rocha para construir uma parede, né? Porque as bases da nossa vida espiritual não estão nas paredes, irmão. Está no alicerce que a gente não vê, né? Então muitas vezes aquilo que os olhos humanos não veem, estes são os momentos que mais geramos resultados no plano espiritual, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção e que o Espírito Santo falou automaticamente no meu coração, que crescimento, né? Que o crescimento da obra, ela só é um crescimento realmente alicerçado quando é demorado. Quando é um crescimento rápido demais, irmão, é um crescimento em cima da areia. Quanto mais tempo demorar para o ministério crescer, melhor para o ministério. Por quê? Porque tanto amadurece aquele que está na frente do trabalho, como aqueles que estão aprendendo com aquela liderança, né? Porque as pessoas, elas criam de fato raízes, né? Cria raízes. Pastor, e esta palavra que o senhor leu tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando, irmão, né? Porque a graça de Deus, né? Porque Deus se manifestou, olha, irmão, olha que palavra forte. Deus se manifestou sem a lei, irmão. Deus se manifestou sem a lei. No Antigo Testamento, Deus ele só se manifestava através da lei. E hoje nós estamos tendo um privilégio de perceber e de visualizar a manifestação de Deus sem a lei. O que eu vejo nisso, irmão? Por que Deus hoje se manifesta no meio da igreja, no meio dos cristãos, sem a lei? Porque Deus nos tornou pessoas livres. Porque se houvesse lei, se nós estivéssemos sendo regidos pela lei, nós não éramos livres, irmão. Nós não éramos livres. Você pode observar que no tempo da lei, se um filho desobedecesse o pai ou a mãe publicamente, você pensa que era o pai e a mãe que corrigia o filho? Não. Eram as pessoas que açoitavam o filho daquela pessoa em praça pública, para que aquele filho nunca mais desrespeitasse o pai e a mãe. Tá entendendo? Então veja que a lei era um regime rígido. Tem pessoas que às vezes entram em uma igreja, não vou para aquela igreja porque ela é rígida. Irmão, hoje não existe rigidez, né? Até tem igrejas que as pessoas caracterizam ela como as igrejas mais rígidas do meio evangélico. Não existe igreja rígida como esta igreja da lei. Por quê? Porque hoje somos livres e às vezes por causa desta liberdade, né? Muitas das vezes as pessoas, muitos, né? Não todos, não vamos aqui generalizar, né? Não
menosprezam, não dão o devido valor para o Evangelho como ele deveria ser, né? Que venhamos a dar o valor para o Evangelho, né? Muitas vezes as pessoas não dão o devido valor que precisava dar, né? E veja mais algo que me chama muita atenção. Deus diz assim, ó, no versículo 12: isto é a justiça de Deus hoje manifestada pela fé. A justiça de Deus, ela hoje, ela não manifesta mais com a lei, é sem lei que a justiça de Deus, a graça de Deus se manifesta sem a lei. E a justiça de Deus hoje é manifestada pela fé em Jesus Cristo, porque todos, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então veja que Deus aqui automaticamente decretou para toda a humanidade que a humanidade inteira é pecadora, irmão. Deus decretou aqui, como o eterno juiz que ele é, justo, né? Porque Deus é o eterno juiz e justo, né? Ele decretou aqui, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Deus diz assim, olha, toda a humanidade é pecadora, todos estão destituídos, não podem entrar na minha glória, todos jamais poderão olhar para a minha face, todos estão perdidos. Deus decretou isso aqui, irmão, e mostrou apenas uma maneira do homem ser absorvido desta culpa, e mostrou uma única só maneira para que o homem pudesse ser absorvido da sua culpa, que foi através do sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Então veja, irmão, que hoje, nessa semana, né, que o mundo tenta corromper, né, esse período da Páscoa, né? O mundo tenta corromper, irmão, colocando coelhinho da Páscoa, ovinho de chocolate, igrejas dando ovinho de chocolate para criança, irmão, ensinando errado, irmão. Nós, como liderança, não podemos fazer esse tipo de coisa, não, irmão. Dando ovinho de Páscoa para as crianças dentro da igreja, alimentando, né? Alimentando esse ensinamento lá de fora, comercial, né? De coelhinho da Páscoa. É a mesma coisa as pessoas fazem no Natal, irmão. Tentam corromper qualquer data comemorativa que se refere a Cristo. Você pode perceber que o mundo tenta corromper, irmão. Tanto no nascimento como no sacrifício lá na cruz, né? O nascimento lá no Natal, que a gente sabe que não foi exatamente em dezembro, mas é o dia que é lembrado do nascimento de Jesus. E a Páscoa, nós lembramos do que? Do sacrifício dele. A motivação de Jesus, porque que ele se entregou ao Calvário, né? Nós hoje estamos trazendo em nossa memória esta lembrança, né? Uma lembrança que naquela época fez com certeza muitos chorarem, porque quando viram ali Jesus sendo preso, sendo levado por Calvário, sendo chicoteado, né? Irmão, nós não temos nem ideia do tanto como Jesus sofreu. Nós não temos nem ideia. Às vezes nós vemos desses filmes, né? E às vezes não aguentamos nem assistir, né? Tem um filme de Jesus aí, aquele que foi escrito pelo Mel Gibson, né? Eu acho que é esse. Que é, rapaz,
Eu olhando para aquilo ali, eu não conseguia nem olhar, chega as lágrimas, é impossível elas não caírem dos olhos, irmão. Né? Quando aqueles ganchos, aqueles pedaços de gancho engancham nas carnes das costas de Jesus, e quando aqueles soldados romanos arrastam aquele chicote e as carnes das costas de Jesus vêm junto com os ganchos, irmão, arrancando as carnes das costas do mestre. Então nós não fazemos nem ideia o tanto quanto Jesus sofreu para nos absorver do pecado que nós, muitas das vezes, anteriormente gostávamos, e muitos hoje ainda gostam de praticar lá fora, né? Que as pessoas, se elas bem realmente imaginassem o que realmente significa, né, o sacrifício de Jesus, né, elas não comemoravam essa data aí com ovo de Páscoa, com coelhinho ou com bebedice, né? Não comemorava assim, irmão. O certo era o que? Era as pessoas correrem para os braços do Senhor, para os pés do Senhor, vir para a casa de Deus, entregar a vida deles para Jesus. Porque se eles bem pensassem, esse seria o melhor reconhecimento que eles poderiam dar, né? Em forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por eles, fez por mim, por você e por todos, né, irmão? Né? Porque o sacrifício de Jesus foi por todas as pessoas. Jesus Cristo morreu por todos. Agora nem todos querem, irmão. Né? Nem todos querem o Senhor, né? Quando a gente fala do nome de Jesus, que Jesus veio salvar, que Jesus deseja o melhor para a vida dele, ele escuta, né? Nos trata educadamente, né? Não trata mal, não. Eu vejo, porque quando a gente evangeliza, que a gente para alguém, hoje mesmo eu parei um rapaz ali, comecei a dialogar com ele, eles não tratam mal a gente não, irmão. Escutam, né? Escutou, né? Deu atenção dele, escutou tudo aquilo que eu tinha para falar para ele da parte de Deus. Mas o pior é que escuta, irmão, entende que é verdade, entende que é o melhor e não se rende, né? E não se rende. O coração continua duro como uma pedra, irmão. Continua duro como uma pedra. Meu Deus, e aí às vezes a gente, quando está orando, meu Deus, o que fazer para quebrar corações assim, Senhor? Meu Deus, porque a gente prega, a gente ensina, a gente fala, a gente ora, e a gente percebe os corações duros, né? Duro. Hoje eu trouxe uma leitura lá no presbítero a respeito dos tempos de Noé, né? Os tempos de Noé. Que lá no livro de Mateus capítulo 24, que diz que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passará, né? E esse céu e a terra, nós é que representamos o céu e a terra, irmão. Por quê? Porque temos o fôlego de Deus em nosso ser, e temos o barro desta terra, irmão, em nosso corpo. Nós temos 50% do fôlego de Deus em nosso ser, e temos 50% da matéria deste planeta. Então Deus está dizendo o quê? Que vai passar o céu e a terra. Nós iremos passar, irmão, e a palavra vai ser pregada até a volta dele. Até Jesus voltar, esta palavra vai ser pregada. Mas a Bíblia diz que assim como aconteceu nos tempos de Noé, assim também vai acontecer com os tempos atuais. Vai acontecer com os tempos atuais. Deus não poupou aqueles que se recusaram a ouvir Noé. Deus não poupou aqueles que se recusaram. Não poupou aqueles que se recusaram a ouvir Noé, que se recusaram a ouvir a sua mensagem, que se recusaram a ouvir
a respeito do dilúvio, irmão. As pessoas achavam que era algo absurdo demais para acontecer. Elas imaginavam, as pessoas daquela época imaginavam, sabe o que, irmã Herbênia? Que não ia acontecer. Aleluia! Jamais vai acontecer isso. Esse homem está louco. Esse homem é um homem louco. Esse homem tem um mar dentro da cabeça, está fazendo um barco no meio do deserto. Esse homem é um homem louco. Quem é que vai acreditar num homem louco desse? Era isso que eles falavam com Noé. E Noé passou 120 anos ouvindo esse tipo de notícia, irmão, de palavras que se dirigiam a ele em forma de agressão mesmo, né? Mas eu pergunto, o dilúvio veio ou não veio? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, irmão. Conforme o que Noé estava falando, aconteceu. E da mesma maneira, o homem está se perdendo hoje. Muitos estão se perdendo porque querem, porque tem relatos de fatos antigos. Naquela época, aquele povo não tinha nenhum relato antigo, irmão. Não tinha uma Bíblia, não tinha um histórico de algo que tivesse acontecido anteriormente, não. Nós temos histórias que se concretizam, que são verídicas, que está comprovado na Bíblia e que historiadores confirmam que tudo que está nessa Bíblia aconteceu. Está entendendo? Nós temos uma base, nós temos uma orientação pela Bíblia. Aquele povo não tinha nenhuma orientação anterior. Nós temos a Bíblia. Então hoje, se alguém se perder, irmão, se alguém ficar para trás, vai ficar, é por isso que Deus não terá, a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Deus não terá pessoas nesta terra como pessoas inocentes. Por isso que Ele vai julgar o que está errado, Ele vai julgar. O que está certo, Ele vai salvar. Se você crê, você vai ser salvo. Se você crê, você vai se entregar a esta mensagem, a esta palavra. Se você crê, você vai confiar no sacrifício do Cordeiro de Deus, vai se entregar a Ele, irmão. Vai ser grato pelo seu sacrifício, vai ser grato por aquilo que Ele fez por você. Aleluia, se você crê, você vai demonstrar gratidão. Mas se você não crê, você vai ser comparado ao Judas Iscariote, que o nosso amado aqui citou, né? Porque o Judas Iscariote não creu. O Judas Iscariote, por mais que ele estivesse vendo ali os sinais, ele não estava, mesmo vendo, não estava crendo. Ele foi mais incrédulo do que o Tomé, viu, irmão? Ele foi mais incrédulo que o Tomé, porque o Tomé, quando ele olhou para as marcas na mão de Jesus, ele se rendeu ao Senhor. Quando ele percebeu a marca da lança que transpassou o seu peito, o peito de Jesus, ele se rendeu aos pés do Senhor. Tomé, por mais que ele tenha sido incrédulo, por mais que Jesus tenha chamado Tomé como uma pessoa incrédula, Tomé creu muito mais do que Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote, a incredulidade dele foi comprovada de uma tal forma ao ponto dele procurar o suicídio, irmão. Né? Suicídio, né? Por isso ele foi um traidor. E talvez se ele não tivesse procurado o suicídio, tivesse se arrependido, Deus tivesse perdoado. Mas o problema é que ele enganou Jesus, traiu ele por 30 moedas, se desesperou e foi procurar o suicídio. Então, aqueles que hoje escutam as mensagens da palavra e que se recusa a se render aos pés do Senhor, não tem muita diferença de um traidor, não, irmão.
Por quê? Porque Jesus morreu por ele. Ele está vendendo, trocando a salvação pelo mundo. Está trocando a salvação pelo mundo, que é uma coisa muito insignificante. Por quê? Porque o mundo, quando ele entra no ser humano, só entra para destruir o ser humano. Eu nunca vi, irmão, alguém entrar no mundo, se entregar para o mundo e a vida continuar a mesma. O cara pode ter dinheiro, pode ter uma vida estabilizada, mas no decorrente de um tempo, tudo que ele tem, ele perde. Tudo que ele tem, ele perde. Perde dinheiro, perde se tiver carro, perde moto, perde casa, perde tudo, irmão. O mundo só faz o homem perder, só faz o homem declinar para o chão, só faz ele se tornar um deboche para o inimigo ficar zombando da cara dele. O mundo é assim, irmão. Porque é assim, o cara cai no mundo, aí depois os próprios amigos estão lá zombando da fé dele. Aí o cara era crente, estava bem, estava estabilizado, e agora está lá no fundo do poço, né? Isso é crente. Aí começa a criticar a fé dele, né, que ele não demonstrou ter. Então, queridos, Jesus, ele foi colocado aqui nesta palavra como a única maneira de um homem ser absorvido desta culpa, porque todos tinham pecado. Se Jesus não vem, se Jesus não morre, não sacrifica a vida dele por mim e por você, nós estávamos todos destituídos da glória de Deus. Essa é a verdade. Se Jesus resolve não vir, né? Não, eu não vou não, pai. Não vou lá sacrificar minha vida por estas pessoas, não. Se ele resolve não vir, todos nós estávamos destituídos. Não haveria igreja, não haveria pregação, mas também não havia salvação para ninguém. Era o ser humano morrendo e caindo para dentro do fogo logo. Né? Era o cabo vivendo um certo tempo na terra, morrendo e caindo dentro do fogo, indo para o inferno. O inferno ia ficar abarrotado. Olha lá se não já está, né, irmão? Né? Olha lá se não já está abarrotado, porque muito mais pessoas vão para o inferno do que pessoas que vão para o céu, irmão. Está entendendo? É muito mais pessoas indo para o inferno do que indo para o céu, irmão. Você sabia que no inferno tem pessoas, tem almas muito mais arrependidas do que aqui na terra, irmão? Tem pessoas no inferno, eu deduzo isso pelo que eu leio e que a Bíblia me fala a respeito como é o inferno. Eu deduzo que tem muito mais pessoas lá arrependidas, porque eu acredito que tem pessoas assim lá, ó. Senhor, me tira daqui, Senhor. Me dá uma nova chance. Me dá uma nova oportunidade, Senhor, de sair desse lugar de sofrimento. Se eu sair daqui, Senhor, eu vou fazer diferente. Eu vou para a tua casa, eu vou ser um crente fiel dentro da tua casa, Senhor. Me tira daqui, Senhor. É assim que as pessoas estão lá. Aleluia, Deus. Gritando desesperadamente pela oportunidade, irmão. E nós estamos tendo esta oportunidade todo dia. Todo dia eu e você estamos tendo esta oportunidade. Nós estamos tendo, porque a salvação, irmão, nós temos que lutar por ela, é todo dia, irmão. Todo dia nós precisamos estar nos pés do Senhor, clamando pela sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, irmão. Porque não existe esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, não, irmão. Tem pessoas que estão pensando assim, presbítero, ó. Não, eu aceitei, já estou salvo, não preciso mais fazer mais nada, é só ficar salvo assim, desse jeito. É não, irmão. Vamos pagar o preço, irmão.
Deus. Nós temos que pagar o preço, irmão. Jesus pagou um preço muito maior por nós. Oh, glória. Jesus pagou um preço maior por nós. Nós temos que pagar um preço de nos submetermos a Ele, de nos submetermos à Sua palavra, ao Seu Evangelho, Glória a e Deus. nos rendermos aos Seus pés diariamente. Aleluia, Deus. É assim que nós devemos viver uma vida cristã. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, muitos são as que vão procurá-la, né? Porque quem ensina a porta estreita, irmão, pode perceber, quem ensina a porta estreita, você pode ver que o ambiente muitas vezes não é aquele ambiente abarrotado, né? Mas quem ensina a porta larga é abarrotado de gente. Pode entrar, meu querido. Glória a Pode ficar à Deus. vontade, viu? Pode entrar, pode ficar à vontade. Aleluia. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele é assim, irmão. Ele Aleluia. mostra para você a realidade das coisas como é que é, irmão. Porque, irmão, eu não posso ser irresponsável nas minhas pregações e dizer para você de uma outra maneira, de uma forma que a Bíblia não diga, não. Eu tenho que ensinar do jeito que a Bíblia está dizendo. Verdade. Por quê? Porque se você pegar a palavra e viver ela e se salvar, eu vou ficar feliz. Por quê? Porque a palavra realmente foi importante para a sua vida. Mas se eu pregar para você algo, irmão, que se você pegar esse algo e não foi importante para a tua salvação, e tu não se salvar, aí, meu irmão, vai ser ruim para você e vai ser ruim para mim. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim, porque eu serei responsável por aquilo que eu estou falando. Aleluia, Deus. Porque a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Verdade, meu Deus. É por isso que Jesus diz: aqueles que crêem vai ser salvo. Aqueles que confiarem na minha palavra vai ser salvo. Mas aquele que não crê vai ser condenado, irmão. E não tem meio termo, não. Aleluia. É dois caminhos, É irmão. verdade, Ou é o largo, Deus. ou é o estreito. Ou a gente entra no céu ou cai no inferno, irmão. É verdade, meu Deus. É assim, irmão. Ou entra no céu ou cai no inferno. Ou crê para ser salvo em Jesus Cristo, ou deixa de crer e cai no inferno, irmão. E vai ficar lá eternamente, sofrendo em uma prisão eterna, uma prisão que nunca haverá, Glória a Deus. né, absolvição, porque a prisão eterna já está dizendo o seguinte: a pessoa que cair lá nunca mais, irmão, vai sair, vai escapar dela. Glória a Deus. Ela é muito mais, ela é pior do que uma prisão de segurança máxima. Eita. Por mais que a alma lá esteja gemendo, querendo fugir de um lado para o outro, quanto mais ela tenta fugir, mais ela cai dentro de lá. Eita. Cai dentro do fogo. Não sai não, irmão. Quanto mais tenta fugir, mais vai caindo, mais vai afundando para dentro do fogo, irmão. É daqui da fora. É desse jeito. Aqui ainda a pessoa serra aquela serrazinha de ferro, de aço, Faz um buraco. faz um buraco na parede, passa por debaixo do alicerce e corre. Não vai sanitário. Eita, Deus. Lá não dá pra fugir não, dá pra fugir agora, né? Dá pra escapar de lá agora. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Glória a Agora dá pra escapar, irmão. Agora dá pra escapar de lá aceitando Jesus como Senhor. Aleluia, Deus. Aceitando Jesus como Salvador, dá para escapar de lá. Aqueles que crêem no Senhor Jesus, entregar as suas vidas para Ele, vai escapar de lá, irmão. Escapa, não vai para lá, não vai. Quem estiver em Jesus Cristo não vai para lá. Só que não estiver, porque o próprio Deus já está dizendo aqui, ó, todos pecaram e destituídos está da glória. E Deus já deixou bem claro: a única maneira de você ser absorvido, escute bem isso, Deus está dizendo, a única maneira de você ser absorvido da culpa deste pecado aqui é entregando a sua vida para Jesus. Glória a Deus.